O Atlético está definindo os detalhes aí para a liberação do Igor Rabelo. O que acontece no caso do Igor Rabelo, Thiago? Nas últimas horas, o que a gente pôde apurar é que ele já fechou Igor Rabelo com o Fluminense. Ele já está tudo certo para jogar no tricolor carioca. Só que falta a liberação do Atlético. Por quê? O jogador tem contrato aqui até o fim do ano. Vai ter uma compensação financeira? Não vai haver um acordo? Isso ainda precisa ser definido entre Galo e Igor Rabelo para que ele possa aí sim assinar contrato mais longo com o Fluminense. Como tem essa situação, inclusive o São Paulo estava disputando com ele, Thiago, a informação que vem lá da capital paulista é que o São Paulo já se acertou com o Rafael Tolói. O outro zagueiro... Eu vou falar assim uma coisa, o Tolói tem um empresário forte, viu? Ele jogou na Atalanta. Isso, na Atalanta há muito tempo, né? Seleção italiana. Capitão da Atalanta, seleção da Itália. Fraquinho, né, não, Lê? Eu tenho também as minhas dúvidas com relação a esse jogador, né? Mas... Tem os seus 34 anos. Exatamente. Mas também o Igor Rabelo também não é uma unanimidade nesse momento, né? Não, o Rabelo não jogou na Europa, não pegou esse currículo todo. Não, mas tô falando pro São Paulo escolher, né? Então... Se você fosse escolher entre Tolói e Rabelo. Tolói? Simões? Eu acho que o Tolói também. Rabelo, o único que escolheria você sou eu. Eu não sei se eu dei azar. Eu já vi cada lance. Ele virou meme, o Tolói, agora na Champions. Ele deu um soco no cara, errou o soco, seu catando cavaco. Agora tem uma curiosidade nesse negócio do Rabelo, né? Porque se ele vai pro Fluminense agora, ele não pode jogar as Copas, né? Não. Só pode jogar o Campeonato Brasileiro. Só o Brasileirão. O Fluminense já não tem chance. O Fluminense, na verdade, que vem, né? Na verdade, Simões, quando o São Paulo apareceu, o Fluminense estava esperando ele para janeiro. Aí, São Paulo veio e o Fluminense, vamos ter que levar agora, né? Então, acho que o Fluminense está pensando nele não só para esse ano, para frente, né? Não, pois é, exatamente. Porque ele não pode jogar as Copas. Não pode. Nem a Copa do Brasil, muito menos a Sul-Americana. E tem um detalhe, o nome do Atlético, Thiago, nesse momento na pauta é o Juan, zagueiro Juan Tressoldi. Tem 26 anos, é mais jovem que os dois citados, né? Que o Igor Rabelo e também o Rafael Tolói. Jogador que estava emprestado ao São Paulo e pertence ao Sassuolo da Itália. Esse jogador teve muitos problemas de lesões no São Paulo. Estava emprestado, chegou em agosto do ano passado, ficou até junho. Só 15 jogos pelo São Paulo nesse período, Thiago. Só que o Simões lembrou aí, no caso dele, não pode jogar a Copa do Brasil. Ele já atuou na Copa do Brasil pelo São Paulo. Poderia jogar a Sul-Americana na outra fase, né? Quando o Galo pode trocar alguns jogadores. E o Juan já estaria alinhado aí com o Atlético também para chegar. É um jogador que, o último jogo oficial dele, eu estava pesquisando, foi no dia 29 de abril contra o Náutico, justamente na Copa do Brasil. Então, um jogador, Thiago, que seria um empréstimo com uma opção de compra. O Galo não vai fazer um investimento, como fez, por exemplo, com o Alexander. Pegou o dinheiro do Rubens, investiu uma parte no Alexander. Não vai fazer isso com o zagueiro, né? Nesse caso, uma reposição a um reserva, que é o Igor Rabelo. O Galo trata como uma grande contratação para a zaga a renovação com o Lianco, né? Porque conseguiu segurar o Lianco até 2029, mas esse Juan pode pintar, Thiago. Só que tem um detalhe, não pode jogar a Copa do Brasil pelo Atlético, por exemplo, o clássico contra o Cruzeiro, né? Ele não poderia jogar. Mas ele chega para ser opção, né? Ele não chega para chegar e fardar, chegou o Juan. Quando falou Juan, sabe, eu pensei que ele do Napoli. Eu falei, opa. Não é isso, Thiago, é outro. Foi pra seleção, no Internacional. Isso aí. Esse é o Juan com R, né? Um é do Grêmio, um foi revelado no Inter, outro no Grêmio, né? O Bão foi revelado no Inter, né? Tá no Napoli. E é o Juan com J, jogou na Inter de Milão há muito tempo, hoje, se não me engano, tá no Napoli. Esse Juan do Grêmio, eu confesso que não me lembro dele, Simões. Talvez até em função desse período longo aí de inatividade pelas lesões. Eu lembro do surgimento, surgiu inclusive com muito potencial, mas é isso aí, né? É jogador pra compor elenco. Não, eu acho que até que não é pra compor elenco, porque o Atlético tem uma carência na zaga, né, o Cláudio? O Vitor Hugo não aconteceu, né? O Rômulo saiu, mas vai ser reserva. Não, vai ser reserva, mas vai ser o reserva imediato, né? O Rabelo chama compor elenco, velho. Sim, é compor elenco, mas eu tô dizendo que não é um compor elenco assim de que não vai jogar. Zagueiro joga muito, né? Zagueiro leva muita suspensão, leva. Titulares, exato. Ainda mais com o Galo nessa maratona, o Cuca vai ter que rodar elenco, né? Não dá pra ficar levando 3 competições mas sem você rodar. sabe que aí, por exemplo, aí se eu pudesse ficar com o Rabelo até o fim. Era a pergunta que eu ia te fazer agora. Ele é melhor, o Juan vai qualificar o elenco na saída do Rabelo? Eu acho que a médio e longo prazo até pode, né, ter, mas eu acho que para agora, jogos decisivos, de mata-mata, com a identificação que tem o Rabelo, com o conhecimento que ele tem, inclusive do treinador, do elenco e tal, se eu pudesse escolher, ficar com o Rabelo até o fim do ano. Até porque tem um aspecto, né, por exemplo, o Lianco tá pendurado, né, na Copa do Brasil. E aí se trouxer o Juan e o Lianco for tomar o terceiro, não pode ser, né? A opção, porque ele não pode jogar a Copa do Brasil contra o Cruzeiro no segundo jogo. Aí teria que ser o Ivan Romão e Júnior Alonso ou botar uma dupla de zaga de canhotos. Eu não é comum, né, Ale? Eu pelo menos não lembro de 2 zagueiros canhotos jogando junto. Não é o ideal, né? Mas é melhor, eu acho que 2 canhotos bons do que... Né? Não, mas... Sim, se puder evitar, é melhor. Vamos seguir analisando o que foi essa vitória do Galo, meus amigos, e alguns personagens merecem atenção.
Vamos começar com quem falou na zona mista, com o Reinier. Ele teve uma entrada ali, o Edu, por volta de 37, algo parecido com isso ali do segundo tempo. Jogou 7, 8 minutinhos ali no tempo regulamentar, mais os 7 minutos dos acréscimos. Já arrumou uma assistência com o peito, já mostrando, inclusive, muito envolvimento no jogo, toque de primeira, o Thiago até falou disso na zona mista também. Como é que você enxerga a primeira participação do Reinier com a camisa do Galo, Edu? Eu acho que o Reinier vai ser uma peça importantíssima. O torcedor tem que ter um pouco de calma com os atletas que estão chegando, né, Cirilo? Você citou o Reinier, a gente escutou o Alexander também, que é recém-chegado. O Cuca, na coletiva, falou que teve que tirar o Alexander de um treino por conta de uma fadiga, de um desgaste físico. Os caras estavam de férias, alguns já iniciaram a pré-temporada nos seus antigos clubes, o caso do Alexander. O Reinier mal fez uma pré-temporada, tá chegando agora, e tem que ter um pouquinho mais de paciência. Eu acho que são dois atletas com potencial de serem titulares. O Reinier, cara, ele pode ser, eu não quero comparar característica, mas eu quero trazer um cara que pode ser uma peça parecida. Ele pode ser um companheiro do Hulk ali na frente, como foi o Paulinho em determinado momento, com característica diferente, mas é um cara que joga mais numa linha atrás do Hulk, que joga como um centroavante. Você pode ter o Reinier vindo de trás, pelo lado esquerdo, dobrando com o Arana por aquele lado, você traz o Scarpa para o lado direito, você pode ter Scarpa e Reinier juntos, por que não? Você pode ter um quarteto no meio de campo em determinado momento, com o Franco, com o Alexander, Scarpa e Reinier. Você pode ter o Scarpa pela direita, com o Reinier e Alexander pelo centro e o Coelho na esquerda. O Cuca começa a ganhar possibilidades, mas não pode passar o carro na frente dos bois. Não dá para achar que o Reinier, que estava de férias, não fez uma pré-temporada, foi contratado, chegue e já vai jogar 90 minutos no mata-mata e num jogo tão físico como foi o de hoje. Então o Cuca precisa utilizar os caras que estavam aqui, pelo menos para início de partida. E aos poucos o Reinier vai entrando, vai se adaptando ao esquema tático, à ideia de jogo do treinador, vai ganhando condição física. E dali a pouco, aí sim, o Reinier vai estar mais vezes entre os 11 iniciais. A mesma coisa com o Alexander, que está num nível, num degrau acima do Reinier físico, mas que em termos técnicos vai ser titular desse time, cara. Vocês não tenham dúvida, mas não dá para passar o carro na frente dos bois. Eles são recém-contratados. E eu repito, estão iniciando a temporada deles. Porque de onde vieram, estava de férias. É diferente do calendário do futebol brasileiro. Então tem que ter um pouquinho de paciência com esses atletas que, eu repito, muito provavelmente serão titulares na equipe do Atlético. E o Reinier entrou aos 42 minutos do segundo tempo, deu um passe decisivo, que é um passe para finalização. Vários toques de primeira, como disse o Thiago Reis, recebe, já encontra o companheiro. Participou da fase defensiva do time também. Mostrou ser um cara que tem capacidade de brigar fisicamente, é forte fisicamente. E deu uma assistência rara, que é de um passe a meia altura, em que ele de peito encontra o companheiro que está vindo de frente pro gol, né? Melhor posicionado para uma finalização. Parece fácil, mas não é, cara. Mas não é mesmo fácil. O Reinier foi muito inteligente e são jogadores especiais que dão esse tipo de passe. Então o Atlético tem hoje, o Cuca tem à disposição, claro, que não da maneira que ele quer ter disponível o Reinier, mas ele tem à disposição um cara muito acima da média, assim como é o Alexander. E jogadores com características diferentes daqueles que iniciaram e com características que se encaixaram melhor na característica do jogo de hoje contra o Godoy Cruz. Ele entrou ele entrou aos 37, viu, Edu? 37 o gol aos 43. E nesse momento tem gol do Palmeiras, hein? O Palmeiras em crise aí, ó. Tem que ir embora o Abel, não sei o quê. 3-0 Palmeiras contra o Universitário. Gol do Vitor Roque, Vinícius Andrade. O que eu mais li hoje, cara, nas redes sociais, a turma do chat, é de que o Cuca errou na escalação ao colocar o Gabriel Menino e não o Alexander. E eu disse aqui no nosso pré-jogo de que na minha escalação ideal, o titular seria o Alexander. Porque ele tem entrado bem. É inegável que tecnicamente ele agrega mais até do que o Alan Franco, do que o Gabriel Menino. Só que se está diante dos nossos olhos, vocês acham que não estaria também diante dos olhos do Cuca, de que o Alexander agrega? E aí eu coloquei a interrogação aqui no nosso pré-jogo. Ele não deve ser titular por uma questão física. Aos poucos ele vai entrando e aos poucos ele vai assumindo essa titularidade. E na coletiva não deu outra, né? O Cuca explicou justamente isso, que até no treino ele teve que poupar ali o Alexander por questão física. Então, não adianta a gente também querer brigar contra a ciência, contra uma situação que não depende simplesmente do Cuca, eu quero escalar ele. Então, beleza, joga os 90 minutos, estoura o cara e aí perde ele pelo restante da temporada.
em alguns momentos, claro, que eu vou cobrar aqui o Cuca quando eu acho que ele vai merecer as críticas, mas nessa, cara, eu entendo a escolha dele de não colocar o Alexander desde o início por uma questão simplesmente física. E ele explicou isso. Então, pra mim, ficou muito claro. E outro, o Gabriel Menino não vinha mal. O Gabriel Menino fez o gol contra o Vasco. Nos jogos contra o Flamengo, ele oscilou, mas deu uma resposta positiva na maior parte. Então, eu não acho nenhum absurdo o jogo de hoje ele ter escolhido o Gabriel Menino. Com o tempo, o Alexander, ele vai ser o titular. Isso eu não tenho dúvidas. E sobre o Renier, muita calma, né, também, porque assim, quando um cara estreia em pouco tempo, estreia mal, a gente já trata ele como bagre e não presta. O Renier estreou muito bem, agora também já tem que ser o titular absoluto, ele vai chegando aos poucos. Eu acho que é uma característica diferente dos atacantes que o Atlético tem. O Renier, ele pode funcionar como segundo atacante, como um ponta de lança. O Atlético de 2025, a construção do elenco foi muito voltada para atacantes de velocidade e força. Em 24, tinha um ataque mais técnico, principalmente pela presença do Paulinho, que fazia muita companhia pro Hulk. O Renier vem equilibrar mais as opções do Cuca, porque ele tem os atacantes de velocidade e força, com o Rony, com o Coelho, que pra mim vai além de força e velocidade, tecnicamente é muito bom, mas muitas vezes eu vejo o Hulk isolado na frente. O Scarpa recua muito pra buscar a bola, com isso ele joga longe do Hulk. O Coelho muitas vezes tá lá na ponta, tá brigando, fica longe do Hulk. Então, em alguns momentos a gente fala assim, poxa, o Hulk tá mal. E de fato, às vezes ele tá mal, mas também falta gente boa pra jogar mais próxima do Hulk. E eu acho que o Renier pode fazer isso muito bem. Em pouquíssimo tempo que ele esteve em campo, ele fez isso, encostou no Hulk, deu uma assistência, e aí deixou o Hulk na cara do gol, foi decisivo e fez o gol da vitória. Queria que você falasse sobre essa estreia e sobre essa assistência. Estou muito feliz com a minha estreia, com a vitória, tenho que agradecer a Deus. Essa assistência foi muito importante para o jogo, que foi o gol da vitória, então estou muito feliz com a assistência, principalmente com a vitória. E com 2 dias de treino, eu e o Hulk ali, a gente já pôde fazer 2 jogadas ali muito boas, então agora espero entrosar mais com todo mundo para a gente chegar bem para esses jogos importantes que a gente tem. Quando você se sentiu em campo, assim, fisicamente, está 100%, se precisar ser titular, já dá para ser? Não, então, eu tô há 2 meses, mais ou menos, 2 meses e meio sem jogar, porque eu estava de férias, então eu queria agradecer também ao staff do Galo, que desde quando chegou me ajudou bastante nesse início que eu precisava. Eu fiz um pouco da pré-temporada lá, mas foi 1 semana, então eles me ajudaram bastante. Então, fico muito feliz com a recepção, com tudo mais, e eu acho que nos treinamentos eu posso melhorar fisicamente. Como é que foi o sentimento de ver a torcida agora oficialmente pela primeira vez, né? Te buscaram no aeroporto com muito carinho e agora ver a massa atleticana aqui na Arena MRV. Então, quando eu fui ver o jogo, primeiro contra o Flamengo, eu já fiquei bastante feliz com o apoio, com a recepção que eles tiveram comigo. Então, dentro do campo, eles são maravilhosos assim, cantando, apoiando. Então, fico muito feliz com o carinho de todos, apoiando o jogo todo. E estou muito feliz com a vitória e a vitória é para eles. Por gentileza, dizem que é importantíssimo estrear bem para ganhar confiança para a sequência. Você estreia com poucos minutos e já uma assistência, né? Dentro de casa, deixando uma ótima impressão. É o tipo da estreia que se tivesse colocado o papel dos sonhos, tudo certinho, com vitória, gol da virada. Então, eu pedi muito a Deus para essa estreia acontecer aqui num grande clube no Galo, então estou muito feliz mesmo com esse meu primeiro jogo, estrear aqui dentro de casa com a massa, então estou muito feliz, essa vitória é totalmente deles. Uma primeira impressão do estádio, a torcida, né? Se ambientando de novo o futebol brasileiro, a gente sabe que é uma distância grande de cultura, de modo de jogo. Quais as suas primeiras impressões? Então, aqui é bastante diferente de lá fora, aqui é um show, praticamente um show, então eles fizeram mais um show e domingo vai ter mais. Como eu já falei muitas vezes, eu fiquei muito feliz com a recepção desde quando eu cheguei em BH e meu primeiro jogo, poder dar uma assistência, ajudar o Galo, que é o que mais importa. Estou muito feliz com esse dia e foi uma estreia tão desejada.